E aí, pessoal conectado ao canal SSC na Prática, como estão todos vocês? Eu sou o Bruno, técnico de segurança do trabalho, especialista em segurança do trabalho e engenheiro ambiental. E esse é o terceiro capítulo da nossa série, que a gente vem tratando sobre uma série online voltada para as NRs. Então, se você chegou até esse vídeo, por acaso, e não tem ideia do que eu tô falando, do que se trata, fica tranquilo. Se você não tá entendendo, não tem a mínima noção do que é essa série online, não se preocupa, faz uma pausa nesse vídeo, depois você volta e dá uma olhada aqui, mas confere aqui no canal SST na Prática, no YouTube, buscando aí pelo primeiro capítulo, que é o primeiro episódio da nossa série, que nesse primeiro episódio eu explico detalhadamente o que é essa série, tá? E do que ela trata. E já entro ali na primeira norma regulamentadora. E aí vai estar tudo explicado detalhadamente para você que busca aí um entendimento um pouco maior sobre as NRs, as famosas normas regulamentadoras. Entendeu? Então, se está perdido, dá uma conferida no primeiro episódio. E te inscreve no canal e deixa o like. Então, bora para a vinheta. Vamos seguindo em frente e discutir sobre a NR3, tá? Portanto, hoje, como eu comentei anteriormente, é o terceiro episódio dessa nossa série por dentro das NRs. Tá acompanhando? Não sai daí que eu vou te explicar detalhadamente tudo que essa NR aborda, que é embargo e interdição. Bom, para quem não conhece, a NR3, que trata sobre embargo e interdição, ela é uma diretriz crucial, especialmente para aqueles que trabalham em determinados setores, como indústria, construção civil, entre outros ramos do mercado. Ela foi criada originalmente em 1978, tá? E desde então, ela já passou por 3 atualizações extremamente importantes, sendo a última em 2019. As outras 2 atualizações foram, se eu não me engano, 1973 e 2011. A norma regulamentadora 3, a NR3, ela vai estabelecer orientações para identificar o que é o perigo grave e iminente. Um termo bem conhecido no ramo de saúde e segurança do trabalho. E vai ser para um determinado ambiente ou setor de trabalho e também apresenta requisitos técnicos para embargo ou interdição. Antes de entrarmos na parte normativa, especificamente em detalhes, eu gostaria de abordar outras coisas, tá? Que é os termos frequentemente utilizados aí no ramo de saúde e segurança do trabalho. E ao longo da norma a gente vai ver bastante esses termos e precisamos ter alguns entendimentos claros do que eles representam, tá? Essas definições estão contidas na norma também em várias partes, como eu comentei, tá? Então é importante que você saiba. Primeira coisa é o risco grave e iminente. É um termo amplamente empregado ao longo da norma, da NR3, da norma regulamentadora 3, e é também um termo usado eventualmente no ramo de saúde e segurança do trabalho. Mas o que significa risco grave e iminente? Especificamente, qualquer circunstância de trabalho que coloque o colaborador ou um grupo de colaboradores, quando eu falo colaboradores aqui são os trabalhadores, em risco de acidente grave ou doença grave. Portanto, se houver alguma possibilidade de ocorrer um acidente grave ou até mesmo uma doença grave, essa situação ela é considerada, como a gente chama aí no ramo da segurança do trabalho, um risco grave e eminente. Termo amplamente conhecido por todos os profissionais técnicos de segurança do trabalho, enfermeiros do trabalho, engenheiros de segurança do trabalho. Todo o pessoal do CESB conhece esse termo bastante. Embargo, evidentemente, será amplamente discutido também em nossa conversa, pois a gente está no título da norma. O embargo nada mais é do que suspender, paralisar total ou parcialmente uma obra, tá? É um termo utilizado para obra. Lembra que eu mencionei agora há pouco, lá no início do vídeo, que essa norma é crucial também para a área da construção civil? Então, embargo é quando você suspende totalmente ou parcialmente uma obra em execução, tá? E a interdição, para dar essa diferenciada, é quando você suspende
por exemplo, totalmente também, né? Importante salientar, ou parcialmente, algum equipamento, alguma ferramenta, algum maquinário, podendo ser o setor, tá? A gente pode ter apenas interdição num setor, especificamente numa parte parcial, ou em todo o estabelecimento. Também a gente pode ter interdição quanto embargo, tá? A gente pode ter tanto embargo quanto interdição. Existem N possibilidades. Portanto, para concluir essa parte conceitual, embargo e interdição, ou embargo ou interdição, são medidas urgentes adotadas quando se constata uma determinada situação de risco, no caso, uma situação de risco grave e iminente, como mencionamos há pouco. Não são medidas consideradas punitivas. Está claro no embargo a intenção, né, de paralisar, de embargar para que não aconteça o acidente. Ela também não está punindo uma empresa, não está punindo uma companhia ou uma organização. Na verdade, por ser uma medida preventiva, o que ela basicamente visa? Ela visa prevenir que os trabalhadores, os colaboradores, não se exponham, né, a uma situação ou continuem expostos a alguma situação que possa gerar uma situação de risco, né, que possa levar aquele risco grave e iminente e gerar um acidente de trabalho, tá? É importante ressaltar isso, tá? Não é uma punição, é uma medida preventiva. Agora que a gente compreendeu a questão da situação do risco grave e iminente, e entendemos o que é embargo, o que é interdição, que são medidas para evitar que os trabalhadores e os colaboradores se exponham, a gente precisa avançar um pouquinho mais. Como que eu vou categorizar isso? Como eu vou determinar se o ambiente, o setor, o maquinário, a ferramenta ou equipamento apresentam um risco grave e iminente? Qual vai ser o critério utilizado para que eu possa fazer uma interdição num maquinário? Como a gente vai chegar nessa conclusão? Tu imagina interditar uma empresa por questões subjetivas. A própria ANR fornece algumas tabelas que abordam a probabilidade e a consequência, tá? A gente vai falar muito sobre isso também. E vamos usar essas tabelas para chegar a essa determinada situação de risco grave e iminente. Primeiramente, a gente vai abordar a tabela 3.1, que ela trata da classificação das consequências e vai descrever lá detalhadamente cada uma das classificações. Dá uma olhada nessa tabela, porque você, prevencionista, está começando aí, já está no mercado, tem que conhecer. Essa tabela ela vai trazer as consequências de uma determinada situação e pode ser, conforme a tabela vai ser uma situação considerada nenhuma, leve, significativa, severa ou até mesmo a morte. E a descrição dessas consequências também está presente lá na NR3. A tabela 3.2 segue mais ou menos a mesma linha, mas ela aborda, no caso, a classificação das probabilidades. Vocês se lembram que eu mencionei no início que as tabelas cruzam, elas fazem um cruzamento entre probabilidade e consequência? Pois é, a tabela 3.2 ela vai apresentar a classificação das probabilidades, tá? Que podem ser raras, remotas, possíveis ou prováveis para acidentes ou doenças relacionadas ao trabalho. Então, raras, remotas, possíveis ou prováveis são as probabilidades apresentadas pela tabela de número 3.2 da norma regulamentadora NR3, tá? As outras duas tabelas são apenas um cruzamento dessas informações. Eu falei sobre isso já, mas no início do vídeo, agora no meio. Uma tabela vai abordar as consequências e outras as probabilidades. E as outras duas tabelas fazem o cruzamento dessa informação entre para determinar se realmente é uma coisa realmente grave ou não. Lembra da NR1, lá do gerenciamento de risco? Na NR1 que a gente menciona bastante sobre a famosa matriz de risco, que vai ser utilizada lá no PGR, no Programa de Gerenciamento de Risco. Bom, esse é o resultado do cruzamento que a gente tem aqui na NR3, cruzando as consequências de um acidente com uma probabilidade de o quê? De uma ocorrência. Então a gente vai ter aí, a gente vai resultar em uma matriz de risco. Já como mencionado na norma regulamentadora NR1,
essa matriz estará presente na NR3. Será usada por quem? Quem que vai usar essa matriz para poder chegar ali à conclusão? Ela vai ser utilizada pelo auditor fiscal do trabalho. Pois é, muita gente aí receoso com o auditor. Durante a fiscalização de uma empresa, o auditor vai chegar a essa conclusão, vai determinar se uma empresa tem uma situação de risco grave ou iminente, está sujeita ou não ao embargo ou à interdição. Na tabela 3.3, a matriz de risco vai ser utilizada pelo auditor fiscal quando dá exposição ao risco individual a um trabalhador ou envolve poucos trabalhadores. A 3.3 é focada nisso. Portanto, se um setor com poucos trabalhadores ou apenas um colaborador, né, apenas uma pessoa trabalhando, o auditor vai usar como fundamentação, argumentação, a tabela 3.3. Ok, Bruno, entendi já para que serve a 3.3, mas a 3.4, por que ela existe? Já a 3.4 aborda situações em que há mais de um colaborador, mais de um trabalhador envolvido, ou seja, múltiplos colaboradores ou trabalhadores expostos de maneira simultânea a uma situação de risco grave e iminente. E para chegar a essa conclusão, não é nada de complicado, basta ali determinar se uma situação que é de risco grave e iminente está sujeita a embargo ou interdição. O auditor ele vai primeiramente avaliar as consequências de um acidente, né, se tem essa possibilidade, e em seguida ele vai avaliar a probabilidade da ocorrência desse acidente acontecer. Portanto, a primeira avaliação é sobre a consequência e a segunda vai ser sobre a avaliação da probabilidade. Após isso, após esse cruzamento, né, ele vai obter um resultado denominado, e esse realmente é o nome, tá? Excesso de risco, que pode ser considerado extremo, substancial, moderado, pequeno ou basicamente nenhum. Diante desse resultado, do resultado desse cálculo, desse cruzamento, a gente vai encontrar ali o famoso excesso de risco. O auditor vai determinar se aquela situação é uma situação de risco grave e iminente e se está sujeita a embargo ou interdição. E para concluir essa avaliação, é claro, ele vai passar por basicamente 3 etapas, como eu comentei, né? Então, vamos lá, resumão. Primeiramente, na primeira etapa, ele vai avaliar o que encontra no local, ou seja, a situação real de trabalho, como os trabalhadores estão expostos. Portanto, na primeira avaliação vai incidir ali sobre o que está acontecendo, sendo observado naquele momento, né? O contexto do trabalho, o que está acontecendo realmente naquela empresa, naquele setor, naquele maquinário. É o fato real. Beleza? Entendido? Já na segunda etapa, ele vai realizar uma comparação com o objetivo daquela situação e qual é o padrão de risco estabelecido. E este é o conhecido como risco de referência, conforme utilizado pela própria NR3, pela própria norma regulamentadora 3. E depois, né, qual a referência que ele possui para aquela situação, qual é aquela disposição, né? Qual é o objetivo e como deve ser abordado aquele ambiente para que seja seguro. Então, primeiramente, a avaliação do que ele encontra, em seguida ele vai avaliar como deveria ser aquilo, como que deveria ser aquele ambiente, e logo ele irá comparar esses dois cenários e identificar uma interseção entre eles, o que há de similar entre eles usando as tabelas 3 e 3, 4. Então, meu amigo, quando ele chega no ambiente ou da sua empresa, no setor, seja onde for, ele vai observar o que está sob controle. Ele vai analisar como aquela situação deve ser de fato para que seja seguro, tá? E aí ele vai cruzar essas informações, identificando ali esses dois fatores, identificando uma interseção e vai conseguir determinar se aquela situação é uma situação que deve ser embargada ou interditada. E aí ele vai tirar o famoso risco adicional. Lembra que eu comentei sobre ser extremo, substancial, moderado, pequeno ou nenhum? Com base nessa avaliação do risco adicional, o auditor fiscal do trabalho vai decidir se aquela situação é uma situação de risco grave e eminente que deve ser
e vai decidir, né, se deve ser embargada ou fazer sujeita a embargo ou sujeita à interdição. Duas informações importantes antes de a gente concluir mais esse terceiro vídeo da nossa websérie. Durante a vigência do embargo ou da interdição na empresa, nenhuma atividade pode ser realizada no local que foi embargado ou interditado, seja no setor, na obra, num ambiente que está embargado ou interditado. Ninguém pode trabalhar. Então, é claro, parece meio óbvio, mas, né, é bom falar o óbvio. Mas a partir do momento que há um embargo ou uma interdição, nenhuma atividade pode acontecer ali, tá? Em hipótese nenhuma. Proibido, zero. Exceto, tem uma exceção, a atividade para corrigir aquela situação de risco grave e iminente, desde que as condições de saúde e segurança dos trabalhadores envolvidos para esse reparo, para essa correção, né, sejam totalmente garantidas. Então, não é permitido de nenhuma forma a geração de uma atividade no local que está embargado ou interditado. Entendeu esse ponto? Beleza. Exceto, de novo, né? Exceto para as atividades para corrigir as famosas não conformidades. E por último, para fechar esse vídeo, mas não menos importante, tá? Isso é um ponto muito curioso. Durante a vigência da situação de embargo ou interdição na empresa ou no setor, os trabalhadores não podem também, em hipótese nenhuma, deixar de receber os seus salários. Ou seja, um funcionário trabalha no local X e o local X foi interditado, ele deve continuar recebendo seu salário, mesmo que fique 2, 3, 4 semanas sem executar a sua atividade. O seu pagamento mensal ele tem que ser mantido de forma normal, integralmente, beleza? Mesmo que ele não esteja ativo, mesmo que não esteja exercendo ali a sua atividade para a qual foi contratado, ele continuará recebendo seu salário corretamente. Isso não é uma inventação minha, nem só da norma. Isso está previsto na lei e é obrigatório. Inclusive, a própria NR3 inclui essa informação, tá? Então, tá na NR3 e também tem legislação. E aí, tem alguma dúvida? Já deu uma olhada na NR3? Já conhece ela? Não? Então, dá uma conferida. Ela nem é tão grande assim, ela não é nem é tão extensa, é uma norma que chega até a ser resumidamente pequena. Dá uma olhada nas tabelas para conhecer e entender. Dá uma olhada na matriz de risco. Volta aqui se você precisar de alguma orientação. Coloca aí nos comentários que, enquanto isso, eu vou preparando o nosso quarto episódio, que vai ser sobre a NR4, o SESMIT. Então, nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço a todos envolvidos. E me segue no Instagram lá. Começa a me seguir que eu posto muito conteúdo sobre saúde e segurança do trabalho lá. E também dá o teu like aqui no vídeo aí, porque ajuda demais o crescimento do canal. O YouTube entende que está sendo proveitoso esse conteúdo e entrega para mais pessoas do nosso ramo. Beleza? Um abraço. Até mais.